O Estrelando está começando. Minha entrevistada de hoje é Celisa Beranger, que vai falar sobre Roda da Fortuna. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Minha entrevistada, Celisa Beranger, ela que é do signo de Câncer, tem um ascendente em Capricórnio e a lua no signo de Escorpião. Celisa é arquiteta, astróloga, escritora, diretora do Espaço do Céu no Rio de Janeiro, da Escola de Astrologia, e ex-presidente do SINAD, o Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro. Celisa, mais uma vez quero te agradecer a presença e todas as vezes que você vem aqui a São Paulo, esse ano foi no 19º encontro de astrologia aqui na Escola Gaia de São Paulo. Toda vez que a Celisa é convidada para vir dar uma palestra e tal, eu sempre convido ela para participar do Estrelando. Eu subo a serra para rever a amiga. É um prazer rever o amigo. Muito obrigado, Celisa. Celisa, você apresentou uma palestra no encontro sobre a parte da fortuna nas previsões. Primeiramente, eu gostaria que você esclarecesse telespectador, o que é a parte da fortuna? Olha, a roda da fortuna, né? Roda, isso só apareceu no século VI, mas a origem, na verdade, que vem do nome grego kleros ou latino pars, parte, com uma porção que correspondesse à pessoa. E a parte da fortuna era considerado um ponto de extrema relevância no começo da astrologia clássica, como um melhor ponto para se observar no mapa, para falar de potencial para sorte, felicidade na vida física e material. Por quê? Como ela é originada da relação entre os dois luminares, Sol e Lua, e o ascendente, então ela é como se ela fosse um resumo dessas três coisas. Então, na verdade, ela é a parte da Lua. Os planetas têm parte, tem a parte do Sol, a parte da Lua, de Mercúrio, de Vênus. Tem parte de tudo. Tem parte, né? de tudo. Tem. Os antigos já tinham 145 partes. Indevidamente, a astrologia moderna chama a parte da fortuna de parte árabe. Na verdade, não foram os árabes que criaram as partes. As partes foram criadas nas origens da astrologia, em especial na Grécia e Egito. Então, a parte da fortuna é a mais importante das partes. E isso já diz o Vettius Valens no século II. Mas, infelizmente, a gente vê as pessoas darem pouca importância à parte da fortuna. Quer dizer, então ela seria alguma coisa que é dada a pessoas sobre a qual você não pode fazer muita coisa. Se a sua sorte for boa, ótimo. Se não for, paciência. Mas ela tem uma outra parte. Pera. O que significa uma sorte boa, uma não? E de que forma a gente pode averiguar isto no mapa? Pelas condições da parte da fortuna. Por exemplo, a localização dela por casa é importantíssima. Se ela está numa boa casa, se ela está numa casa difícil, se ela tem uma ligação com um planeta, especialmente a conjunção. A questão da parte da fortuna é que ela pode aparecer como um ascendente, ou seja, uma coisa que é colocada para os outros. A pessoa que tem um Mercúrio em conjunção com a parte da fortuna parece como uma mercuriana, uma pessoa que gosta de se movimentar, que precisa falar, que precisa se comunicar. Então, uma pessoa que tem um Saturno em conjunção com a parte da fortuna é como um Saturno ascendente. A pessoa é retraída, é contida, de alguma maneira coloca barreiras. Então, isso é uma das coisas mais importantes da parte da fortuna e que a gente só descobre isso no final da década de 90, quando se traduz Vettius Valens, porque todo mundo achava que a parte da fortuna era a única parte criada pelos antigos e que, na verdade, tinha a ver com dinheiro, fortuna dinheiro. Essa é a ideia. Mas é fortuna no sentido de sorte. Eu digo, ela estaria mais ligada ao francês que fala de fortuna em par hasard. Pode ser sorte boa ou sorte não boa. A fortuna, ela na verdade é isso. Os deuses, os imperadores romanos tinham sempre uma fortuna de ouro nos seus aposentos para que ela lhes desse boa sorte. E a fortuna era representada também como uma cornucópia e de olhos vendados. A cornucópia que ela tirava de uns e dava a outros, e de olhos vendados para não saber a quem dar ou de quem tirar. Né? Aí, no século VI, o autor Boécio, no seu texto Consolatio da Filosofia,
que ele está discutindo com a filosofia, ele está preso por causa de umas questões políticas, uma série de coisas, ele está discutindo com ela e dizendo que não é justo, que a fortuna não considerasse que quem subiu não deveria descer. Aí vem a visão da roda. Aí é que surge a questão da roda, da fortuna. Aí a filosofia vai responder para ele, vai dizer assim, não, mas quem sobe tem que admitir que também pode descer, que as coisas se movimentam, né? Então, eu, por exemplo, não gosto de chamar roda da fortuna. Entendi. Eu acho importante chamar parte. Os ingleses chamam de lote. Lote. Entendeu? Quer dizer, da fortuna. E ela tem, quando eu estava dizendo a você que se a fortuna for boa ou não, ela está muito ligada ao destino. Não se pode fazer muito com relação àquilo. Ah, mas tem uma outra parte que é complementar a ela, que se fala pouquíssimo a respeito, que é a parte do espírito. A parte do sol. Eu quero que você fale sobre a parte do espírito, mas assim, só deixar uma coisa clara. Quando você citou a fortuna em conjunção com Mercúrio, que dotaria a pessoa com uma pessoa mercuriana, né? E a fortuna em conjunção a Saturno, daria a pessoa o lado reservado de Saturno, poderia fazer também uma interpretação da fortuna com Mercúrio, a pessoa ser dotada da inteligência, da fala, da comunicação. Sim, eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho Então, quando você tem um astro ao lado, ele vai potencializar as características do astro. Potencializa dos astros no contexto que ele tiver. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma cliente, que, aliás, essa história foi muito interessante, porque no tempo que eu atendia ela, a gente não sabia que a fortuna tinha uma fórmula diferente para o dia e para a noite. Achava-se que era fórmula única. Então, eu aprendi assim. Pois é, então eu não sabia que ela tinha Mercúrio em conjunção com a parte da fortuna, porque ela nasceu à noite. Então, o que eu tinha como fortuna, na verdade, era parte do espírito. E essa senhora, que tem um Mercúrio em Peixes, na casa 5, que é uma casa de criatividade, sim, ela é extremamente habilidosa manualmente, digamos assim, ela faz xilogravura, muito bem, e de uma inteligência, uma pessoa que se articula muito bem, que está sempre fazendo um curso, está sempre. Agora, ela tem 51 anos, ela está fazendo um mestrado nos Estados Unidos. No entanto, ela tem Netuno no ascendente no mapa dela. Então, você esperaria de uma pessoa mais neturiana, Netuno em Escorpião, no ascendente. No entanto, ela é totalmente uma pessoa que fala demais, se comunica muito bem, quer dizer, tem uma capacidade de passar as coisas muito bem, mas é uma mente muito bem articulada. Então, é um Mercúrio em todos os sentidos. Como é um Mercúrio em Peixes, ela funciona de uma forma... Mais por imagem do que propriamente. Então, e esse Mercúrio dela faz conjunção com a roda da fortuna. Conjunção exata com a parte da fortuna. Entendi. Então, as condições que você falou seria o Mercúrio, roda da fortuna e a casa 5. Né? No caso dela, em Peixes. Se agregou todas as interpretações para falar que a roda da fortuna... Você conjuga tudo, não é só o astro se potencializa num aspecto, vamos dizer assim, mais vitorioso, mais iluminado, mais criativo. Sim, a princípio ele vai tentar o melhor daquele. Agora, se o planeta tiver, por exemplo, nesse caso que eu estou dizendo, de um Saturno em Touro, um Saturno difícil, a pessoa é muito contida, muito reservada, muito retraída, muito preocupada com a segurança. Ainda mais que essa pessoa tem um Saturno na casa 2. Então, ela é avara mesmo com questão de dinheiro. Entendi. Entendeu? Então, eu digo assim, ele ressalta o planeta. A fortuna ressalta o planeta. Isso é uma chave, digamos assim, que eu descobri muitas coisas em mapa através dessa... Você vê uma pessoa, por exemplo, que é uma cliente minha, que tem um Júpiter no ascendente. Essa que tem o Saturno na casa 2. E que é uma pessoa retraída, contida. Você vai dizer, como? Com Júpiter em Leão no ascendente? Não se manifesta aquela confiança, aquele otimismo. Então, a fortuna, eu acho que ainda é dada pouca importância a ela. Você interpreta a fortuna na casa que se encontra, o aspecto que tem, da conjunção, mas também outros aspectos? Sim, pode ser
a conjunção, a quadratura e a oposição, infelizmente, os desarmônicos aparecem mais, sempre, mas também o trígono. Sextil não se leva em conta. Tá. Agora, se dá importância também ao dispositor, ou seja, o regente do signo em que a fortuna se encontra. Nossa, é muito detalhe. Eu tenho que chamar você para o segundo bloco, mas eu queria tirar uma dúvida rápida. Se aparece uma quadratura com a fortuna, que tipo de interpretação se dá? Por exemplo, se Marte enquadra com a fortuna. A gente deixa para o segundo bloco. Voltamos já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Assembleias extraordinárias. O síndico ou 1/4 dos condôminos podem convocar assembleias extraordinárias para tratar de assuntos relevantes que não foram considerados ou não, no momento da assembleia ordinária ainda não aconteceram. Como, por exemplo, uma situação extrema de emergência, onde a massa condominial deva decidir sobre temas dessa natureza. Então, sempre que for pautada uma assembleia extraordinária, e o mesmo pode ser dito também na ordinária, evite ser colocado assuntos gerais, porque os assuntos gerais, por serem muito amplos, não dá para se apurar qual o quórum de votação e qual o tema a ser debatido. Então, uma dica, sempre coloque o tema a ser discutido e na hora de fazer lá a computação dos votos, coloque ao lado da unidade que votou a fração ideal, para que no futuro não gere nenhum tipo de problema. Até a próxima. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas, 110, em Santos. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco, minha entrevistada Celisa Beranger. Estamos falando da parte da fortuna. Celisa, fale sobre o livro, antes de você responder a pergunta do primeiro bloco. Na verdade, eu tenho um livro denominado A Parte da Fortuna no Mapa Natal e nas Técnicas de Previsão. Isso. Esse livro foi escrito, na verdade, a convite do editorial Kia, da Argentina. Ele foi publicado em espanhol e depois eu fiz a edição em português, contando toda a história das origens da parte da fortuna, de como ela é interpretada. A parte principal do livro é mapa natal, e depois é que ela entra em previsões, que aí é uma coisa um pouco mais complexa para quem já tem um desenvolvimento maior. Vamos falar também sobre isso. Respondendo aquela pergunta, por exemplo, se um astro ele está em aspecto tenso com a roda da fortuna, chamado de quadratura, né? Um ângulo de 90 graus, por exemplo, Marte, como se interpreta? Como se faz essa interpretação? Eu digo assim, ela vai puxar a agressividade, ele pode puxar a tendência a ímpeto, a pressa. Na personalidade dessa pessoa, sim, vai aparecer traços de Marte. Ela vai ressaltar Marte. A grande questão da fortuna é essa. Ela ressalta o planeta. Se as pessoas conseguirem... Só que, veja bem, os aspectos da parte da fortuna são um orbe muito pequeno. 3 graus no máximo. 3 graus. A coisa tem que ser bem... Embora o Vettius Valens, no livro dele, o Antologia, ele diz que um planeta estando no mesmo signo da fortuna, ele já aparece. Mas está no mesmo signo? No mesmo a roda signo. da fortuna está a 2... Desculpa, a parte da fortuna está a 2 graus. E o astro está a 18? Porque o Valens ainda está dentro da linha
inicial da astrologia que não tinha grau. Signo inteiro. Então ele tem essa. Mas o que você vê, quer dizer, o que eu observei foi isso. Com aquilo muito próximo é que vai aparecer mais. Aparece. Pô, a gente fala que o ascendente, o mapa natal, é a primeira colocação pessoal, aquilo que a gente mostra para a pessoa. Um planeta junto da parte da fortuna, ele funciona assim. Então você não teria uma interpretação que atrapalharia ou dificultaria o desenvolvimento da fortuna pessoal? Ou Não. a fortuna pessoal poderia ser perdida mediante excessos, gostar de correr Isso seria risco, com Júpiter. gastos. Isso, se você dissesse Ah, com com Júpiter, Júpiter, poderia ser isso. Por entendeu? imediatismo, vamos lá. O usando as palavras de Marte. imediatismo, Imediatismo, uma coisa de acidente, Um por exemplo, acidente. que o Marte poderia dar também. que poderia levar a Que não perda da leva em fortuna. conta a segurança, que afeta o físico. Sim. Porque a fortuna, ela fala não do corpo físico como entidade biológica, que é o ascendente, mas sim, vai ser como aquilo que a gente assume no nascimento. Que seria exatamente a coisa. Então, você tem um trânsito, uma coisa afetando, tocando a fortuna, pode afetar a pessoa fisicamente. Entendi. Você falou anteriormente sobre a parte do espírito. Eu acho importante falar da parte do espírito, porque a parte do espírito ela é complementar à parte da fortuna. Ela é a parte do sol. Ela Enquanto a também parte da vai fortuna é a parte da lua. da lua. E o espírito a parte do sol. Ela usa os mesmos componentes. Sol, lua e ascendente. Mas de que Só forma? que o arco é diferente. Se eu vou falar de fortuna, é lua menos sol. E se eu falar de espírito, é sol menos lua. Então, as duas somadas somam 360 graus. Sim. Por isso que elas são simétricas em relação ao eixo do horizonte, ao ascendente e descendente. Então, se a pessoa tem a fortuna 60 graus antes do ascendente, ela vai ter o espírito 60 graus depois do ascendente. Ou se ela tem a fortuna 30 graus depois do descendente, ela vai ter o espírito 30 graus antes. Então, a pessoa tendo a fortuna correta, é isso que eu estou dizendo, porque a fórmula do dia é diferente da fórmula da noite, né? Ela vai saber o espírito. Ou seja, a fórmula do dia facilidade. é para quem nasceu de dia e para quem nasceu de noite. Qual é o dia e noite? Sol acima do horizonte, dia. Sol abaixo do horizonte, noite. E os antigos, isso era fundamental. Saber se a pessoa nasceu de dia ou de noite. Porque o luminar do dia é o sol. E o luminar da noite é a lua. Agora, aqui se chega a interpretação da Parte do espírito? A parte do espírito, Porque ela é fica uma coisa muito... Ela tem uma conotação... Não, ela tem uma conotação solar. Ela fala do espírito mesmo, enquanto uma parte interior de alma, das suas capacidades pessoais e daquilo que você quer na vida. Tanto que a parte do espírito está ligada à carreira. Para você olhar situações de carreira, pode partir da parte do espírito. Porque o Valen sugere, na verdade, que você faça um outro mapa considerando fortuna como ascendente. Nossa, é muita informação. É muita informação, mas o espírito, então eu digo assim, eu falo assim, se a gente souber usar a parte do espírito, a gente pode lidar melhor com a nossa fortuna. Eu não posso mexer na fortuna, mas no espírito, Eu posso. o esforço que você fizer, conta e vale. Então, você apresentou no congresso, no encontro do astrólogo, a parte da fortuna nas previsões, né? Elas recebendo aspectos de astros Não no trânsito, apenas isso. Na progressão, Revolução Solar, na revolução. Guido Bonatti chama a atenção que você não interpreta bem uma revolução solar se você não olhar bem a parte da fortuna. Nos trânsitos, os trânsitos que a parte da fortuna recebe, Tipo de Plutão, de Saturno, de os Netuno, trânsitos de Urano, lentos normais. de Marte. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, né? E você vai olhar também nas progressões. A parte da fortuna, a verdadeira, na progressão secundária, que ela não é o que aparece no nosso mapa progredido, é um outro tipo de progressão, ela promove acontecimentos importantes na vida. Na secundária,
Olha, nas primárias ela era um dos fatores mais importantes. Tanta importância quanto Sol, Lua, Ascendente, meio do céu, um significador importantíssimo, a parte da fortuna. E você fala em parte da fortuna, e nesse aspecto de previsão, um leigo que está escutando e está assistindo a nossa entrevista, você poderia dar uma conotação assim, vou ser bem básico. Sim, também, claro. Ganhar na loteria, tentar a sorte, a Mega Sena, o jogo do bicho, o que for, ela entra nesse canal de interpretação? Não. É claro que eu digo o seguinte, se você tem uma sorte material, a fortuna também pode falar disso. Agora, para você jogar, você vê a nossa casa dos jogos é a 5. Casa 5. Então, a pessoa que tem uma fortuna na 5, ela vai contar para isso, porque a fortuna, ela há uma interpretação de Ptolomeu, assim, que é errada, e alguns astrólogos que colocam a fortuna como sorte em termos de dinheiro. Mas ela não é isto. Ela também tem a ver com isso. Mas ela seria se você tem sorte, felicidade na sua vida em geral. Porque ela agrega 3 situações, né? É o espírito, alma e matéria, é Sol, Lua e Ascendente, né? Mas eu digo a você o seguinte, a Lua, ela vai puxar mais pelo lado do destino em si. Por isso é que a gente diz, ela é passiva, ela está mais ligada ao passado. Enquanto a parte do Sol, ela é ativa, está ligada ao futuro. Que é a do espírito. Ao do espírito, o que você quer, o que você pode fazer. Então, o que eu sugiro é que as pessoas olhem nos seus mapas onde está a sua fortuna, onde está o seu espírito. Porque a pessoa que tem uma fortuna muito boa e um espírito difícil, conta mais o que ela recebe do que o que ela pode fazer. A pessoa que tem uma fortuna mais difícil e um espírito melhor, conta o que ela pode fazer. Sim. A outra não conta. É tipo assim, você vê às vezes a pessoa que tem parte da fortuna, eu coloco isso no meu livro, um exemplo, a pessoa tudo chega na mão dela. Ela ganha assim uma passagem para uma viagem, ela tem uma oportunidade aparece um trabalho para ela, e o trabalho que ela sai correndo atrás nunca chega para ela. Porque o esforço, nesse sentido, não conta tanto. Então, infelizmente, só depois que a gente teve essas traduções desses textos, é que a gente pôde saber a importância e o que é realmente a parte da fortuna. A pessoa poderia sentir uma sua vida travada se o Saturno no trânsito fizesse uma conjunção, Sim. uma quadratura com a fortuna? Sim. E como eu te dou o exemplo da pessoa que tem Urano quadrado com a parte da fortuna, surpresas, imprevistos, condições inesperadas. Financeiras ou na sua vida em geral? Na casa que tiver a parte da fortuna. Entendi. Se tiver na 7 de relacionamento, ou na casa que estiver Urano. Quer dizer, vou dar um exemplo do que eu dei na palestra. A pessoa com Urano na cúspide da casa 5, fazendo quadratura com uma parte da fortuna na casa 7. Essa pessoa já tinha 2 filhos e não queria mais nenhum filho. E engravidou novamente. Celisa, quero te agradecer mais uma vez. Eu poder fazer programas aqui de horas com você, viu? Tinha muito mais informação. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Vez, É um tá? prazer sempre Prazer poder é estar meu. aqui Muito com obrigado. você. Uma ótima semana para vocês, com uma boa parte da fortuna, uma boa parte do espírito também. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.